Deus, Ele quer que a sua presença seja percebida, que a sua presença seja notada, que a sua presença seja sentida. E nós só conseguimos sentir a presença do Senhor se nós estivermos junto do Senhor. Não tem como sentir longe. Nós precisamos estar andando com o Senhor. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos que estar andando com a palavra do Senhor. Aqui nós temos uma história, uma narrativa, aonde Marta e Maria ansiavam pela presença de Jesus. Elas buscaram a presença do Senhor. Por quê? Porque elas estavam com um irmão doente, enfermo. E elas tinham a certeza que se Jesus estivesse lá, o seu irmão seria curado. Então, o que nós aprendemos aqui, primeiramente, com essas mulheres? Se nós precisamos algo da parte do Senhor, eu e você, o primeiro passo é buscar. Eu preciso buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Mas quando que nós buscamos ao Senhor, pastor? No momento de dificuldade, no momento de adversidade, no deserto, no vale. Não, nós precisamos buscar ao Senhor a todo momento, porque isso agrada ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nós mostramos algo que Deus valoriza muito, que chama-se dependência. Deus, Ele quer uma igreja dependente dEle, porque quando nós somos dependentes do Senhor, tudo aquilo que Ele faz, toda a sua manifestação, a glória não é minha e nem sua, a glória é dEle, a glória é para Ele, porque Deus, Ele diz na sua palavra, que a sua glória Ele não divide com ninguém. Então eu preciso buscar, você precisa buscar. O Senhor, Ele queria estar lá, com certeza o Senhor Jesus queria estar lá junto com Marta e Maria e Lázaro. Por quê? Porque eram amigos, tinha comunhão, andava junto, comia junto, eles tinham relacionamento. Isso é ser amigo do Senhor. Qual a amizade que nós temos hoje que não existe comunhão, que não existe palavra, que não existe relacionamento? Isso não é amizade. Você pode ser qualquer coisa, menos amigo, aí pode ser colega, conhecido, mas aquele que nós dizemos que é amigo, aí tem intimidade, aí tem relacionamento. Então preste atenção numa coisa. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de poder. E Deus, Ele gosta de manifestar o seu poder. Deus, Ele gosta de fazer milagre e continua fazendo. O Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Mas, o que eu preciso fazer? Quais são as atitudes que o ser humano, eu e você, precisamos ter para que o milagre aconteça? Porque muitas vezes nós só queremos um milagre. Muitas vezes nós só queremos a cura. Muitas vezes nós queremos somente a libertação. Muitas vezes nós queremos somente a bênção. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos que a porta se abra. Nós queremos que Deus libere a cura. Nós queremos que Deus nos mencione, nos exalte, nos honre. Mas nós muitas vezes não nos submetemos à sua palavra. Coloque uma coisa na sua cabeça. Nada vai acontecer na minha vida e na sua vida antes que a palavra chegue em nós. A palavra precisa chegar em mim. A palavra precisa chegar em você. Se a palavra não chega, nada acontece, nada muda, nada se transforma, nada se renova. Jó 9:10 diz que o Senhor, Ele faz grandes coisas,
maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Por que eu estou mencionando esse versículo para vocês? Porque preste atenção, Deus, Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Deus, Ele não atrasa, Deus, Ele é pontual. Preste atenção, quando eu digo que Jesus, Ele gostaria muito de estar lá quando Lázaro estava enfermo, mas Jesus não estava na mesma cidade onde estava Marta e Maria e Lázaro. E quando Ele recebe a notícia, preste atenção, Jesus, Ele não se apressa em ir até Lázaro. Jesus, Ele vai ao encontro de Lázaro, depois de 4 dias. Por quê? Se Jesus, Ele vai quando Ele recebe a mensagem das irmãs, Jesus ia fazer simplesmente o que? Uma cura. Mas agora Jesus, Ele não pode só curar, Ele precisa ressuscitar. Ei, o milagre, ele precisa acontecer. Existe mais poder liberado. A glória, ela precisa ser manifestada. E isso ele mostra para mim e para você que ele tem o poder de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pense grande, anseie grande, sonhe grande, porque o Deus que nós servimos é grande. Deus, ele não simplesmente cura, não. Ele tem poder para ressuscitar também. Aleluia. Então, o primeiro passo que antecede o milagre é o quê? Primeiro, buscar. Porque se você busca, você vai encontrar. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Você tem procurado ao Senhor? Ei, se você lê a palavra todo dia, você tem buscado ao Senhor todo dia. E todo dia o Senhor se deixa ser achado. Porque a palavra é dele. A palavra é ele. Glória a Deus. Quando nós buscamos o Senhor, estamos mostrando para Ele que acreditamos, que temos fé. E se nós temos fé, nós estamos agradando ao Senhor. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se eu tenho fé que a palavra é viva, que a palavra é o próprio Deus falando comigo, e eu medito nela de dia e de noite, eu estou agradando ao Senhor. E o Senhor vai se agradar de mim. Agora, pastor, e quando eu não oro? E quando eu não leio Bíblia? Você não está exercendo a sua fé. Você não está agradando ao Senhor. Você não está vivendo a palavra, está deixando de conhecer a palavra. Porque é a palavra que vai trazer a mudança que você precisa. É a palavra que vai impactar a sua casa, a sua família, e vai trazer eles para todos para a presença do Senhor. Se não tem palavra, não tem presença. Porque Ele é o Verbo. Ele é o Verbo que estava com Deus. É o Verbo que se fez carne. É o Verbo, é a palavra. Eu preciso meditar na palavra. A igreja está sob uma tarefa de ler um capítulo de Mateus todos os dias. Se você não estiver lendo, você está em desobediência. Se você não estiver alimentando a palavra, seu espírito está passando fome. Adoece, enfraquece e morre. Lázaro não morreu por falta de ler a palavra. Lázaro não morreu por falta de oração. Lázaro morreu por causa de uma enfermidade. Mas Jesus, ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem que vive isso, pastor? Quem conhece a palavra. Eu tenho o costume de dizer que se você não entende aquilo que você lê, não tem como você fazer aplicação na sua vida.
tem, impossível. Agora, se você lê, preste atenção nisso. Eu quero conhecimento, mas a palavra vem primeiro, depois vem o conhecimento. Não tem como você conhecer sem ler. Eu quero sabedoria, primeiro a palavra, depois vem a sabedoria. Quer conhecimento? Palavra. Quer sabedoria? Palavra. Pastor, eu estou buscando resposta em Deus. Palavra. Quero direcionamento, é palavra. Quero prosperidade, é palavra. Mudança, é palavra. Restauração, é palavra. Tudo é palavra. É o que Ele deixou para nós, é a sua palavra. Me ama? Jesus disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. E aonde estão os mandamentos do Senhor na sua vida? A palavra, ela precisa estar aqui, porque se ela está aqui, ela propaga aqui. Olha, preste atenção, a palavra, ela entra em mim e gera vida. Porque a palavra, ela gera vida. E quando eu abro a minha boca, se eu estou cheio da palavra, da minha boca vai sair o quê? Vida. Eu sou um instrumento na mão de Deus para gerar vida na vida daquelas pessoas. E você é instrumento. Porque aí tem palavra. Aí tem poder, aí tem luz, aí tem presença. Amém? Glória a Deus. Quando eu busco e exerço a minha fé, eu estou a um passo do meu milagre. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Presta atenção. Aqueles que buscam e têm fé, descansa. Aqueles que buscam e têm fé, espera. Porque tem pessoas, graças a Deus, que essa ela não veio no culto hoje, faltou. Que ela fala assim, Senhor, eu estou esperando uma resposta do Senhor. Se eu tomo essa decisão ou não, ela vai e toma a decisão. Aí você pergunta, irmã, mas o que Deus falou? Ah, não, pastor, Deus não falou nada. Mas eu acho que é por aqui mesmo. Esperou na onde? Ei, se não espera, cansa. Se não espera, não é renovado. Não é. Agora, aquele que espera, alcança. Aquele que espera é renovado. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, eles são renovados. Eu preciso orar, mas esperar a resposta. Eu preciso ler e aguardar o entendimento, aguardar a revelação da parte do Espírito Santo. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu oro e eu falo, Senhor, me dê o entendimento e o discernimento da Tua palavra. Ei, quantas vezes já aconteceu de você ler a Bíblia agora e não entende? Aí você sai para trabalhar, as coisas começam a clarear. Você fala, nossa, olha isso, eu li agorinha. E o negócio estava meio turvo. Aí o sol começa a raiar. E você começa a se maravilhar com aquilo. Ei, aí você quer ler de manhã, você quer ler à tarde, você quer ler à noite. Hoje eu me alegrei com uma irmã da nossa célula. Ela falou assim, hoje eu compro minha Bíblia, pastor. Eu falei, aleluia. Como é bom você ouvir isso de um irmão, de uma irmã, que está comprando Bíblia. Agora, já aconteceu do irmão congregar 10 anos na igreja. Você está lendo Bíblia, irmão? Não estou, por quê? Pastor, não tem Bíblia. Mas como assim não tem? Medita onde? Lê o quê? Mas o problema não está nem nisso. Sabe qual que é o problema? Fala sobre o quê? Porque se o coração está cheio de palavra, vai vir palavra. Agora, se não tem a palavra de Deus,
Meu Deus, o que não deve sair dali? Aí nós temos que fazer a libertação, né? Mas aqui, graças a Deus, todo mundo tem Bíblia, amém? Glória a Deus. Então, olha só. Os que buscam estão exercendo a sua fé, estão mostrando a sua fé para Deus. E esses eles esperam. Marta e Maria esperaram por Jesus. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. Jesus chegou. Elas estavam esperando e o Senhor chegou. Quando você entrou por esse lugar, o Senhor já estava aqui. E Ele está aqui. O dono do milagre está aqui. O que manifesta a glória está aqui. E aí tem pessoas que falam assim, mas pastor, por que o senhor fala isso? Porque está na palavra. Na palavra está escrito, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Quantos que estão aqui por causa de Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Vou fazer igual o pastor Domingo. Teve gente que não levantou a mão. Você está aqui por causa de quem então, varão? Mas amém, não precisa responder não. A minha oração é que o Senhor manifeste a sua glória sobre a sua vida, na sua casa e na sua família. Então, quem tem fé obedece, quem tem fé remove pedra. Preste atenção agora. Jesus, ele chega. Primeiro ele fala com Marta, depois com Maria. As duas indagam Jesus, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Aí Jesus, ele fala para elas o seguinte, se creres, verás a glória de Deus. Quero saber quantos aqui creem. Ei, para ver a glória, tem que crer. Deus não trabalha na vida de incrédulo. Trabalha na vida de quem crê. O que queres que eu te faça? Quero ser curado, Senhor. Vá, a tua fé te salvou. O que queres, Senhor? Eu quero ser abençoado. Eu quero que o Senhor restaure meu casamento. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida do meu marido. Ok? Vai, que eu vou trabalhar primeiro na sua. E depois na vida do seu marido. Por quê? Porque na Bíblia está escrito, a palavra diz, Justino, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então vamos começar a mudança por você. Estou dizendo isso porque aqui Jesus está falando com Marta e Maria. Amém? Então preste atenção em uma coisa. A pedra, ela precisa ser removida. Jesus, ele vai até o sepulcro. E o sepulcro, ele tinha uma pedra que tampava o seu acesso. Como se fosse a porta. E olha o que Jesus ministrou no meu coração, o Senhor ministrou no meu coração, por esses dias, que já tem uns dias eu meditando nessa palavra. O Senhor, ele chega e ele diz o seguinte, tirem a pedra, ou seja, abra a porta. Mas a Bíblia, a palavra diz que nós servimos um Deus que abre portas e que ninguém pode fechar. Mas aqui Jesus está dizendo, retirem a pedra, abra a porta. Se não tirar a pedra, não tem milagre. Se não tirar a pedra, não tem manifestação da sua glória. Mas o que é essa pedra? É um impedimento. Essa pedra é um bloqueio. Essa pedra é algo que está tentando impossibilitar o agir de Deus na vida de quem? Muitas vezes na sua. Mas Jesus, ele tinha poder de fazer essa pedra rolar, sim, até sumir, se ele quisesse. Mas aqui eu entendo que esse agir não é dele, esse agir precisa ser meu e seu. Essa pedra eu tenho que tirar, você que tem que tirar da sua vida. E muitas vezes essa pedra é a falta de perdão. Você não presencia a glória manifesta de Deus porque você precisa perdoar e não tem perdoado. Quem não
perdoa não vê glória, porque quem não perdoa está preso, aprisionado. Esse não vai ver glória, ele precisa de libertação. Muitas vezes essa pedra é confissão. Muitas vezes essa pedra é arrependimento. Muitas vezes essa pedra é você tirar do seu coração a soberba e ver o quanto que você é falho, o quanto que você precisa de Jesus, o quanto que o teu coração está vazio dele. Porque muitas vezes Deus ele vai fazer o seguinte: ele vai tirar coisas de você para colocar dele. Deus ele quer que a gente dê fruto, sim ou não? A semente, antes, para ela germinar, ela precisa primeiro morrer. A nossa velha natureza, ela precisa morrer. Eu estava vendo a oração da pastora Sônia, dizendo para que o Senhor me esconda atrás da sua cruz. Porque aqui precisa prevalecer a palavra. Mas o próprio Jesus disse que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Preste atenção. Tome a sua cruz. A velha natureza, ela precisa ficar lá atrás, ela precisa morrer, porque aquele que está crucificado, ele consegue olhar para todos os lados, para frente, para os lados e para cima e para baixo, mas não consegue olhar para trás, porque o teu passado não interessa mais. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele muda você, Ele te transforma, Ele te renova, Ele faz de você uma nova criatura. Aí a glória dele é manifesta através da sua vida. Mas primeiro vai ser manifesto na sua vida. Preste atenção, nós estamos falando de um contexto onde tem duas irmãs que estavam buscando ao Senhor para que ele pudesse estar ali e ajudar o seu irmão. Mas nós tínhamos algumas pessoas também que estavam ali se compadecendo pelas irmãs, porque a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram. Marta e Maria precisavam de uma resposta. Sim ou não? Lázaro de um milagre. Eu não sei o que você procura nesta noite. Eu não sei se a sua necessidade hoje é de uma resposta, ou de um direcionamento, ou de uma restauração no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Talvez o que você procura hoje, o que você necessita hoje, é um milagre da parte de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor que se faz presente aqui, Ele tem a resposta, Ele tem um direcionamento, Ele tem a restauração e Ele tem um milagre. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas eu preciso buscá-lo. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso esperar. E eu preciso também obedecer quando Ele falar para mim: Josenir, tire a pedra. Eu preciso tirar. Agora preste atenção. As pessoas tiraram a pedra. Mas a pedra saiu. A porta ela foi aberta. Mas antes de Lázaro sair, a porta abriu. Mas antes de Lázaro sair, a palavra teve que entrar. Não vai sair se a palavra primeiro não entrar. Porque se a palavra entrar, se tem trevas, vai trazer para a luz. Se está morto, vai ressuscitar. Se a palavra entrar, está enfermo, vai ser curado, vai ser restaurado. Se está prostrado, ele levanta. Está perdido, será achado. Porque a palavra ela vai fazer a diferença. A palavra ela faz a diferença. Ei, abriram a porta do sepulcro. O corpo estava lá dentro. Todos estavam na expectativa. Mas a palavra ela não é lançada de qualquer forma.
Não adianta eu só dizer, Senhor, está escrito. Não. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, porque tu me ouves. Você é ouvido. Deus tem escutado as suas orações. Deus, Ele tem ouvido as nossas orações. E Jesus, Ele diz, eu estou dizendo isso, Pai, porque o Senhor sempre me ouve, mas eu digo por causa deles, para que eles creiam. Preste atenção. Marta e Maria precisavam de uma resposta, a resposta estava lá. Lázaro precisava de um milagre, o dono do milagre está lá. E ali as pessoas que estavam em volta, algumas estavam ali como espectadores somente, mas outras tiveram a sua fé aguçada. A pesca milagrosa, ela não aconteceu antes da palavra. Pedro só lançou a rede novamente depois da palavra. Ana, o pastor Fabiano pegou esses dias aqui, Ana tinha a madre fechada. Ela não podia gerar vida. Mas o coração de Ana estava aberto para o Senhor, nunca esteve fechado. E a sua boca mais ainda. Deus lança a palavra. E Ana gera vida. Mas primeiro veio a palavra. Depois o milagre. O que você está precisando? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Você já orou a palavra? Quem aqui já fez a oração orando a palavra, orando a Bíblia? Isso aí nós fizemos muito. No mestrado, nós tínhamos que orar a palavra. E eu não sabia, disso. Porque quando eu entrei no propósito para Deus me libertar do cigarro, eu orava a palavra. Mas eu nem sabia que era um propósito também que abençoava a nossa vida através da palavra. Porque eu falava assim, 3 horas da manhã eu estava ajoelhado na nossa casa lá no Aroeira e eu chorava e eu falava assim, Senhor, a tua palavra diz que tu és um Deus que esquadrinha os corações. Então o Senhor sabe o que está no meu coração é verdadeiro. Por que o Senhor não me liberta? A tua palavra diz que a boca pode falar o que quiser, mas a verdadeira intenção do coração o Senhor conhece. O Senhor sabe que isso aqui é verdadeiro. Por que o Senhor não me liberta? A tua palavra diz que eu sou fraco, mas o Senhor é forte e que a tua graça me basta. Por que o Senhor não libera a bênção na minha vida? Eu orava dessa forma. 25 dias. E Deus me libertou para a glória de Deus. Já tem 20 anos. E vai ficar até Jesus voltar. Agora, como que eu oro a palavra se eu não conheço a palavra? Como? Começa a engolir esse livro. Começa a engolir. Não é para você mostrar para as pessoas que você está lendo Bíblia, não. Isso aqui é entre você e Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém. A Bíblia fala que nós temos um advogado fiel que é Jesus, que está aqui. Não se preocupe em provar nada. Faz aquilo que agrada o coração de Deus. Se humilhe na presença do Senhor e Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. A resposta não respondida de imediato, isso não quer dizer que Deus não está te ouvindo e não quer te abençoar. Espera, porque se você esperar, Deus renova a sua força. E você vai ver a glória, você vai ver a presença do Senhor manifesta. Amém? Estamos partindo agora para a finalização. Glória a Deus por isso. Quando eu decido abrir as portas do meu coração, eu estou convidando o Senhor para entrar. E quando o Senhor entra, a mudança é inevitável. Quando Jesus ele diz, Lázaro, vem para fora.
E a palavra de Deus diz o quê? Que o morto saiu. Presta atenção. Quando você lê que o morto saiu, muitas vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Porque Jesus chamou Lázaro. Presta atenção. Quem está no sepulcro está morto. Sim ou não? Porque dentro do sepulcro é morte. Fora do sepulcro é vida. Então, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, o morto saiu. Só que na hora que ele sai, a glória do Senhor é manifesta. E Deus manifesta o poder sobre a vida de Lázaro. E ele se torna vivo. Se tivesse enfermo, ia estar curado. Se tivesse endemoniado, já estava liberto. No sepulcro é lugar de morto. Então, por isso que sai. O morto saiu. Mas saiu, mas não ficou morto. Existem coisas na nossa vida que precisa morrer. A prática pecaminosa, a mentira, a velha natureza, a arrogância, a prepotência, isso precisa morrer. E não precisa ressuscitar não, deixa lá mesmo. Esse você pode deixar lá, no mais profundo abismo. Agora, existem muitas coisas dentro de nós que precisa reviver. Por quê, pastor? Muitas vezes você está pensando sobre os seus sonhos. Sim, os seus projetos também. Mas existe algo mais importante do que os seus sonhos e o seu projeto. Existe algo dentro de você que precisa renascer, reviver, que é a alegria de servir ao Senhor. Isso precisa ser ressuscitado em você. Porque o Senhor, Ele quer mais do que a nossa presença aqui. Ele quer que a gente esteja aqui, presente, mas alegre, feliz por estar na casa do Senhor. Este dia eu fiz uma pergunta para o pessoal da célula. O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E fala, eu não deixei eles falarem. Eu falei, só quero que vocês reflitam sobre isso. Quando chega no domingo que tem culto, você se alegra e entristece. Quando chega na quinta-feira que tem culto, você se alegra ou se entristece? Porque tem pessoas que vêm por causa do Senhor Jesus. Porque estão apaixonados, estão alegres, independente das circunstâncias. Porque eles sabem que as circunstâncias são passageiras. Mas a presença é eterna, a graça é eterna. Então ele vem estando no deserto, porque ele sabe que Deus está junto com ele no deserto. E Deus, ele muda a situação. Mas ele vem. Mas graças a Deus que esse crente não veio hoje. Porque tem aqueles que vêm. Porque se ele não vier, o líder de célula vai falar assim, mas pô, eu não te vi no culto. O que foi, varão? Já tem 3 domingos que você não vem na igreja. Está tudo bem? Não pode estar tudo bem. Como que está tudo bem? Uma vez você faltou por causa de algo, sei lá, sério. Sei. Mas 3 cultos. Graças a Deus que aqui não tem ninguém que faltou 3 cultos consecutivos, né? Porque se tiver, eu vou fazer o apelo, você reconcilia logo. Né? É sério. É sério. Porque a palavra de Deus, ela diz que quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quem já leu isso na Bíblia? Glória a Deus, né? Tem muita gente que não leu, mas glória a Deus. Presta atenção então, vamos finalizar agora. Quando a palavra de Deus diz que eu preciso abrir a porta para que o milagre aconteça, Deus, ele está dizendo para mim, filho, e dizendo para você, filhos, abra o seu coração para mim. Abra os seus ouvidos para mim. Porque se você abrir o seu coração e abrir os seus ouvidos, você pode deixar que eu vou abrir os teus olhos e você vai começar a entender e ver o meu agir e o meu manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, porque muitas vezes você não está vendo o agir de Deus sobre você e sobre os seus, porque o seu coração está tampado e os seus ouvidos também. Mas eu preciso abrir meu coração para o Senhor. Eu preciso abrir também os meus ouvidos para o Senhor.
Porque se eu fizer isso, é certo que eu presencio a glória do Senhor manifesta. É certeza que Deus ele vai permitir eu ver a sua glória manifesta na minha vida, na minha casa e na minha família. Ei, Marta e Maria tiveram a resposta delas. Elas tiveram a resposta. Lázaro teve seu milagre. E muitos que estavam ali, a palavra de Deus diz que eles creram. Mas eu quero finalizar com o seguinte. A palavra de Deus diz que muitos iam na casa de Lázaro para entrevistá-lo, para saber como que foi. Você teve 4 dias morto, irmão. A sua irmã falou que você estava fedendo, não foi o vizinho, não. Mas você está aqui, Jesus trouxe. Sabe o que eu entendo com isso? Ei, o que foi a vida de Lázaro antes do sepulcro, agora não importa mais. Agora o que importa na vida de Lázaro é o milagre que ele recebeu da parte de Jesus. Então entenda uma coisa, grandes coisas o Senhor fez no seu passado, fez, maiores ainda será a partir de hoje. Deus ele sempre terá coisas novas para acrescentar na nossa vida, para fazer na nossa vida e para fazer através da nossa vida, creia nisso. As experiências que eu tive ontem ainda são pequenas por todas aquelas que Ele vai permitir eu presenciar junto com Ele e através dEle. Quantos creem nisso? Então se coloque de pé em nome de Jesus.